A palavra grega metanoia significa mudança de direção. Então, não ao falar de arrependimento sem conversão, sem uma mudança de atitude. Então, aqui no capítulo 3, eu convido vocês a lerem comigo, mas eu vou fazer como em outros estudos, antes da gente entrar propriamente aqui no capítulo 3, eu queria fazer uso dos outros evangelhos que falam também do surgimento de João Batista e de como isso ocorreu. Por isso eu convido vocês a verem comigo no evangelho de Lucas. Também é o capítulo 3, também é o versículo 1. Lucas. A nossa exposição será, se Deus permitir, em Mateus, mas eu quero trazer para vocês uma visão geral do que os demais evangelistas falam. Então aqui no capítulo 3, como não poderia deixar de ser, Lucas ele é mais detalhista, principalmente no que diz respeito a fatos históricos. De acordo com as narrativas escritas em Lucas, nós podemos datar determinados acontecimentos bíblicos por conta do nome das pessoas que ele fala aqui, pessoas que têm os seus nomes registrados em livros históricos, né, fora da Bíblia, como é o caso aqui do reinado de Tibério César. Então aqui alguns fatos, capítulo 3, versículo 1, Lucas agora vai datar, né, trazer o ambiente quando João Batista começou a pregar. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, e porque Pôncio Pilatos era governador da Judéia, vocês lembram que Arquelau ele começou a tomar conta, por assim dizer, governar a Judéia. O seu reinado foi tão ruim que ele foi deposto e Roma instituiu Pôncio Pilatos para governar essa região. Os demais territórios ficaram com os outros filhos de Herodes. Aqui nós temos dois. Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia, e Traconites e Lisânias, tetrarca de Abilene. Então, era assim que ficava dividido, e com exceção da Judéia, que Arquelau foi deposto, os demais aqui eram filhos de Herodes. Sendo sumos sacerdotes, e aqui também algo que a gente tem que prestar atenção, porque o sumo sacerdote é uma só pessoa. Nunca poderiam ser duas pessoas. O sumo sacerdote é um cargo vitalício. Ou seja, só poderia existir outro sumo sacerdote quando o sumo sacerdote morresse. Mais uma vez aqui foi a interferência de Roma. O sumo sacerdote era Anás, mais velho, só que ele era visto como alguém muito duro e antiquado, e Roma então tira ele e coloca o seu, casado com a filha dele, Caifás. Então tinha o Anás, que era o sumo sacerdote que as pessoas viam, e tinha aquele que seria o formalmente colocado, que era Caifás. Então por isso dois sumos sacerdotes. Veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, do deserto. Perceba que tudo aquilo que a gente está lendo em Mateus não foi da mente de João. João não decidiu fazer o que estava fazendo. Aquilo sempre foi o Senhor guiando os seus mensageiros. Não somos nós que sentamos e montamos estratégias. Não, nós oramos e o Senhor nos direciona a fazer o que devemos ser feito. Qualquer coisa em outra direção não vem de Deus. Se precisamos de usar de estratégias ou persuasão ou mesmo sabedoria humana para fazer a obra de Deus, a gente está fazendo qualquer obra, menos a de Deus. Aqui, mais uma vez, dizendo, no deserto, João recebeu a palavra de Deus e ele começou a pregar. E ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, a ideia de que ele ia seguindo o rio, pregando o batismo de arrependimento. Nós já falamos sobre isso, ele pregava esse batismo de arrependimento. Mais uma vez a palavra aqui, metanoia, e Lucas vai deixar isso bem claro daqui a pouco. Ele percorreu e ele pregava o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Jesus já falou sobre isso, nós falamos aqui também, sem arrependimento não há remissão de pecados. Conforme está escrito no livro do profeta Isaías,
Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado, e nivelado todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados, e os escabrosos aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Perceba que esse último, versículo 6 aqui, é um acréscimo de Lucas. Mateus não vai falar sobre isso, mas Lucas traz de maneira clara a ideia de salvação que vem por meio de Cristo. Dizia ele às multidões que saíram a serem batizadas. Mais uma coisa que tem uma diferença entre Lucas e Mateus. Nós vamos daqui a pouco para Mateus, e lá é dito que essa frase teria sido falada exclusivamente para os escribas e fariseus. Aqui a gente percebe que não é assim. Então, em um determinado momento, ele pode ter se dirigido especificamente aos escribas e fariseus, mas Lucas, ele traz aqui a ideia de que aquele sentimento dos escribas e fariseus, infelizmente, era também o sentimento de muitos que iam aqui com João. A prova disso é que nós vemos que, apesar de todo o impacto que João teve, no sentido de milhares de pessoas irem até ele para ouvirem os seus sermões e serem batizados, nós não vemos nenhuma transformação significativa no povo de Israel. Pelo contrário, o povo continua de ânimo dobre, o povo continua sem se arrepender. Então, confessa ao Senhor emotivamente, vê uma pregação, se emociona. O próprio Herodes gostava de ouvir João Batista pregar, mas quando ele trouxe uma palavra que produziu desconforto em Herodes, ele mandou João ser preso. Então é assim também. Muitas pessoas ouvem sermões bíblicos, como aqui é pregado, se emocionam uma ou duas vezes, pode trazer talvez para um contexto da sua vida, mas rapidamente se dispersam e voltam às suas vidas pecaminosas, religiosas, desprovidas de qualquer espiritualidade real. Infelizmente a grande maioria é assim. Sempre foi e sempre será. Muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Então, quem vos induziu? A ideia aqui é como uma cobra fugindo de um incêndio. A gente fez isso de forma assim, bem visível no caso de quando o apóstolo Paulo tem lá o naufrágio na ilha de Malta, e ele vai aquecer-se, junto com os outros, que ele vai jogar gravetos no fogo, uma cobra sai e morde a mão dele. Então a ideia são animais fugindo do incêndio. Então aqui essa a fotografia que João quer trazer. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Mais uma vez, frutos dignos que demonstrem que você mudou. E a palavra metanoia significa mudança de atitude. Então a sua vida tem que produzir algo que seja perceptível a sua mudança. Fruto fala de algo perceptível. Enquanto que a raiz está embaixo da árvore, é algo que a gente não pode ver. O fruto não. O fruto é aquilo que se espera da árvore, e pela própria Bíblia, mais especificamente nos ensinos do Senhor Jesus, é aquilo que nos faz conhecer a árvore. A árvore boa produz um fruto bom. A árvore má produz um fruto mau. O próprio Jesus fala que conheceremos os falsos mestres pelos seus frutos. Então aqui ele diz, versículo 8, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos, que é o mais comum, temos por pai Abraão. A ideia de que a gente se apega a algum tipo de expectativa falsa. Então, não, mas eu sou batizado, mas eu frequento igreja, mas eu ajudo as pessoas quando dá, mas eu faço alguma coisa. A gente sempre procura se apegar a alguma coisinha para achar que aquilo pode ser sinal de que somos salvos. Não. A única forma de que nós... A única esperança que nós temos na salvação é se a gente nascer de novo. Sem o novo nascimento não há se falar em salvação. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras, ou seja, Deus é aquele que pode. O que ele está falando é, uma pessoa não regenerada é, em certo sentido, igual a uma pedra, sem vida. É isso que a gente vai ver em Ezequiel, quando ele fala da regeneração, ele diz, tirarei o coração de pedra e colocarei um coração de carne. Então é isso que João está dizendo. Essas pessoas estão mortas em delitos e pecados, como Paulo vai falar mais adiante.
estão aqui, não comecem a dizer isso, porque para que vocês possam crer em Cristo é necessário regeneração. E só Deus pode fazer isso, só Deus pode suscitar filhos a Abraão, no sentido de que na descendência de Abraão é que as nações da terra seriam abençoadas. Também já está posto o machado à raiz, vamos ver isso também em Mateus. Da árvore, toda árvore, pois, que não produz bom fruto, então não é só produzir fruto, quem não produz também é cortado, e quem produz um fruto ruim, mais ainda a certeza de que será cortado. Não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Então multidões interrogavam, e as pessoas então se impactavam com aquilo que João dizia, ele falava com autoridade, e as pessoas ficavam temerosas. O que havemos depois de fazer? E é só em João que a gente tem essa ideia trazida para o contexto prático. Porque muitas vezes a pessoa fala, mas eu estou arrependido. Dificilmente alguém aqui diria, né? Eu não sou arrependido, pastor, ainda não me arrependi dos pecados. Eu creio que quase ninguém aqui diria isso assim expressamente, né? A maioria de nós, no máximo, poderia dizer que o nosso arrependimento está precisando de uma melhorada, né? Aqui não. Aqui as pessoas tinham essa sinceridade, essa predisposição a querer entender de verdade o que estava sendo dito e como isso deveria ser aplicado na sua vida, né? Estavam dispostos à mudança. Então as multidões o interrogavam dizendo, o que havemos, pois, de fazer? Perceba que não é só aqui. A mesma pergunta foi feita por um carcereiro ao apóstolo Paulo, lá na cidade de Filipos. O que eu devo fazer para ser salvo? Então, a mesma pergunta, o apóstolo Paulo responde, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Respondeu-lhe, quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. Túnica é a roupa de baixo. As pessoas costumavam usar uma camisa de baixo e uma capa por cima. E normalmente se usava só uma túnica, uma roupa de baixo. Então ele diz, você só precisa de uma. Se você tiver mais de uma, divida com quem não tem. Reparta com quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. A ideia de uma demonstração de que você ama. Uma demonstração de que você não ama o dinheiro, não ama as coisas materiais, pelo contrário, você usa para a glória de Deus. Faça o mesmo. Foram também publicanos. Publicanos, nós sabemos, eram aqueles que cobravam impostos para Roma. Eles eram cidadãos, né, lá de Israel, israelitas, e eles eram chamados a cobrarem impostos e repassarem esses impostos para Roma. A maioria deles, porque não havia, né, uma maneira de se cobrar deles, né? Então eles cobravam, na sua grande maioria, valores a mais e ficavam com essa outra parte e enriqueciam por conta disso. Vemos o próprio Zaqueu falando sobre isso. Todo aquele que eu defraudei, cobrei imposto a mais, eu restituirei 4 vezes mais. Então esses publicanos eram tentados a cobrar mais imposto do que o devido, ficarem com o excedente e enriqueciam-se nessa prática. Aqui ele diz, eles foram também para serem batizados e perguntaram-lhe, mestre, o que havemos de fazer? Respondeu-lhes, não cobreis mais do que é estipulado. Então não cobre mais do que é estipulado. Eu quero deixar bem claro que aqui é João que está pregando. Como assim, pastor? Não ache que, porque tem uma frase muito famosa, atribuída a algumas pessoas, de que, se você bater no processo com Lutero, ou o que ele for, eu quero honrar, eu quero ser crente, aí Lutero teria dito, não sei se Lutero ou outro desses reformadores, faça um sapato, bom sapato e cobre o peso do justo. E aí isso você vai ser crente. Não tem nada a ver. Ser honesto é uma obrigação de todas as pessoas. Nós somos chamados a ser como Cristo. Recebe aqui muito essa ideia. Por que eu estou dizendo isso? Porque aqui é o começo. Aqui é como o moral. Né? Seria o lugar 1, lugar 2, grupo 2. Então,
Bíblia vai dizer: o temor a Deus é tudo, é o princípio da sabedoria. Ou seja, se você não tem temor por Deus, você nunca vai ser ensinado por Ele. Você nunca vai aprender nada que Ele quer te ensinar. Então aqui não é algo que tem o intuito de exaurir o que o cristão tem que fazer. Pelo contrário, não. Aqui é algo inicial, no sentido de demonstre o primeiro passo, né? Mostre que você deu o primeiro passo para andar na direção correta. Para ficar bem claro. Por quê? Porque muitas pessoas pegam esse texto e dizem: não, é isso aqui que eu faço, eu sou honesto, eu sou crente. Ó, João falou, João não disse isso não. Viu? Para ficar bem claro. Respondeu-lhe: não cobreis mais do que estipulado. Também soldados lhes perguntaram: e nós o que faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis, né? Era só naquela época que os soldados eram violentos, agora não, né? Todos os soldados são muito educados, são pessoas, né, de bem. Naquela época não. Não deis denúncia falsa. Então, denúncia falsa. Eles também ganhavam dinheiro dessa forma, como eles tinham, né, esse privilégio, né? O soldado podia dizer que você cometeu um crime sem que você tivesse cometido, né, e te ameaçado. Não deis denúncia falsa. Nessa nossa geração ninguém faz isso, viu? É só coisa do passado. Hoje em dia ninguém faz. Não deis denúncia falsa e contentai-vos com o vosso soldo. Até hoje, soldo é o nome que se dá ao salário que um soldado receba, seja ele da força militar, civil, chama soldo, não se chama salário. Então João diz isso: façam isso como demonstração inicial de que de fato vocês querem andar por um caminho diferente. Ele não está dando algo, né? É só isso, pelo contrário. Quer dizer, isso é o passo inicial, né? E ele continua, ainda aqui no capítulo 3 de Lucas, a gente já vai sair daqui. Estando o povo na expectativa e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, aqui é uma grande, né, dificuldade que as pessoas têm até hoje, de não tentarem de forma nenhuma trazerem para si, né, holofote, mas darem a honra ao Senhor Jesus, se não seria ele porventura o próprio Cristo. Disse João a todos, mais uma vez, a todos: eu na verdade vos batizo com água, mas vem que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias da sandália. Essa atividade que João descreve aqui era a atividade mais baixa que uma pessoa poderia fazer, né? Para a gente talvez seria limpar a privada, né? Não é. Pois é, quem limpa a privada estaria numa posição de superioridade em relação ao servo que desata a sandália. Só para você entender o contexto da época, viu? Então ele diz: eu não sou digno nem de fazer isso, que seria a atividade mais baixa que uma pessoa podia fazer em relação a outra pessoa. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo. Como a gente viu, o fogo aqui não tem nada a ver com esse batismo pentecostal, que alguns dizem, mas fogo tem a ideia de juízo. Espírito Santo, quem é salvo; fogo, aqueles que não são salvos vão sofrer o juízo. A sua pá. A pá era o instrumento justamente que fazia a separação. Então você pegava a pá e jogava o que tinha para jogar no fogo, né? Ele tem na mão para limpar completamente a eira. Eira é caminho. Então ele limpa o caminho. E recolher o trigo no seu celeiro. O trigo, os bons frutos. E a palha, aquilo que as pessoas ruins fazem, queimará a palha em fogo indextinguível. Entre as pessoas ruins, aqueles que não se arrependeram genuinamente. Versículo 18: assim pois, com muitas outras exortações, mais uma vez, João não falava só isso, João falava muitas outras coisas, muitas outras exortações, anunciava o Evangelho ao povo. E perceba, ele anunciava o Evangelho boa notícia, mas ele fazia por meio de exortação. Então ele diz: vocês que vão entrar, querem ir para o céu, eu preciso que vocês vivam uma vida de acordo com o reino que vocês querem fazer parte, que é o reino dos céus. Versículo 19: mas Herodes, o tetrarca, mais uma referência aqui, não é o Herodes, né, da época de Jesus,
bebê, mas aqui já o filho dele, que era o tetrarca da região ali da Galileia, sendo repreendido por ele, ele não tinha nenhum tipo de medo de falar acerca do pecado, nem do pecado de gente importante. Hoje a gente não é autorizado a falar nem do pecado das pessoas da igreja, que já querem bater na gente ou algo semelhante, né? Se sentem extremamente violentados. Imagine você falar do pecado daquele que governava uma determinada território e que tinha poder e dinheiro para lhe fazer mal, né? É algo hoje em dia talvez impensado por muitos que dizem que a gente não pode falar nomes, não pode expor ninguém, isso é muito feio, não é assim que se faz, isso não é coisa de evangélico tem que ficar tudo caladinho, aceitando tudo que as pessoas fazem de errado, porque isso seria a postura mais evangélica no contexto daqueles que pensam na sua autopreservação, né? Por isso que Jesus vai dizer que todo aquele que quiser tentar salvar a sua vida, perdê-la. Isso é o que os evangélicos modernos mais fazem. Mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por ele por causa de Herodias, mulher de seu irmão, percebeu? Lucas não diz que Herodias era mulher de Herodes. Por que ela não podia ser mulher de Herodes? Porque o irmão dele estava vivo. E Jesus já ensinou que o adultério é um pecado que você continua cometendo se você se casa com uma pessoa e se divorciou de outra pessoa sem ser por relações íntimas e ilícitas. Então aqui não diz que era mulher de Herodes, não, é mulher do irmão dele. Ele tomou e fez errado. E por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, ele não só falou disso, ele falou de outras maldades que Herodes fazia também. Mas Herodes gostava de ouvir ele, gostava até aqui. É como tem gente que gosta do sermão até determinado ponto. Até agradece, pastor, obrigado, eu não sabia que Pôncio Pilatos foi colocar para o poder dessa forma, que bom, pelo menos alguma coisa hoje valeu a pena. Pastor, eu não sabia que isso um sacerdote só podia que bom que você me ensinou. Mas não fale nada no sentido da minha vida prática não, que aí eu não gosto. Eu só gosto quando você trata assim, dessa forma bem assim, subjetiva e que deixa meu pecado bem oculto, que é assim que eu me sinto bem no ambiente religioso. As pessoas da época antiga também eram assim, né? Herodes havia feito, versículo 20, acrescentou ainda sobre todas lançar João no cárcere. Então é isso que acontece com quem fala a verdade da parte de Deus. Sabe? A prova, não é por acaso que tantas pessoas deixam de falar a verdade e começam a falar meias verdades. Meias verdades não causam problema nenhum com o mundo, pelo contrário, o mundo te ama, te aplaude, fica seu amigo, te trata bem, dá sorriso para você, mas se você falar a verdade, não espere nada senão carranca das pessoas para você, né? Por isso que João muitas vezes é visto como uma pessoa dura, sisuda. Ele não. A maioria das pessoas é que eram assim para com ele, porque não gostavam do que ele tinha falado. Agora, ainda, né, com uma preparação para lá para a gente ir para Mateus, convido vocês a abrirem no Evangelho de João, que não é João Batista, viu? É João, o evangelista. João também fala de João Batista, né? Apesar do Evangelho de João ter sido escrito de uma forma totalmente diferente dos demais, não traz uma narrativa cronológica, pelo contrário, ele traz fatos específicos, mas ele fala de João Batista. E aqui no capítulo 3, a gente vai ver o testemunho de João. Capítulo 3, versículo 22. Depois disso, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia. Ali permaneceu com eles e batizava. Quem é que batizava? João. Agora Jesus também começou. Se bem que Jesus não batizava ninguém, quem batizava eram os discípulos de Jesus. Ora, João estava também batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas. E para lá concorria o povo e era batizado. Perceba que durante algum tempo permaneceram tanto Jesus quanto João batizando. Depois João vai ser preso e da prisão ele já é morto, decapitado por um capricho da mulher de Herodias. Mas
durante um determinado momento, os dois estavam pregando e batizando. Pois João ainda não havia sido encarcerado. Percebeu como o apóstolo João aqui traz esse fato? Ora, versículo 25. Entre os discípulos de João e um judeu, entre os discípulos de João, plural, e um judeu, suscitou-se uma contenda. Aqui não tem como a gente deixar de falar que as más companhias corrompem os bons costumes. Por que os discípulos de João tinham que ficar conversando com esse pessoal aqui, debatendo coisa? Você vai ver que desse tipo de atitude não sai coisa boa. Mas infelizmente é a atitude da maioria dos evangélicos desavisados. Não percebem o perigo de conversar com determinadas pessoas que já chegam para nós com malícia. E percebemos isso na frase inicial de qualquer diálogo. Então deveríamos ter muito mais atenção. A Bíblia diz orar e vigiar sem cessar. Parece que a gente lê da seguinte forma: orar e vigiar nunca. Se der, vigie. Se por acaso der mesmo, aí você ora. Se não der, fique tranquilo, não ore, não vigie, vai dar tudo certo no final. Parece que a gente lê assim, mas na Bíblia não está escrito desse jeito. Pelo contrário. Então eles foram ter com João. E eles começaram a ter uma contenda acerca do batismo. Purificação é o batismo. E foram ter com João e lhe disseram: mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, eles estão se referindo a Jesus, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao encontro. Agora veja, vamos ler de novo? É interessante quando a gente lê o mesmo texto mais de uma vez, que a gente começa a entender. Eu não sei se vocês são assim, mas eu sou. Eu só começo a entender alguma coisa quando eu leio, talvez pela 20ª vez. Depois, eu vou ler de novo o versículo 22. Depois disso, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia. Ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e para lá concorria significa que o povo, que era muita gente que ia. Concorrer fala de disputar lugar. O povo para ser batizado. A ideia aqui, a ideia mesmo muito parecida com a briga dos pastores de Ló e de Abraão. Vocês lembram da narrativa de Gênesis? Os dois seguiam juntos, até que os pastores começaram a brigar porque tinha pouco pasto, pouca água para muito rebanho, e ali os dois se separam. A partir daquela separação começa um sofrimento intenso na vida de Ló. Por que na vida de Ló? Porque Ló deveria ter a humildade que João teve aqui. Pastores, baixem a bola. A gente está seguindo aqui meu tio, e é do jeito que ele falar. Vocês respeitam os pastores dele. A gente vai ficar junto, ninguém vai se separar aqui não. Mas, infelizmente, não é assim. A grande maioria pensa mais em coisas do que na vida espiritual. Mestre, agora no versículo 26, de novo, voltando para o versículo 26 para você entender. Mestre, aquele que estava contigo ali no Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando. E todos. A ideia aqui é justamente de criar uma contenda. É como se ele estivesse dizendo: o pessoal que viria para a gente está indo para lá. A gente vai acabar perdendo a maioria. Se é que a gente já não perdeu. O cristão não tem que ter essa preocupação. A gente não é dono de ninguém. A gente não é dono da gente. A gente prega. E quem é que vai vir? Quem tem que vir? E todos lhe saem ao encontro. Versículo 27. Respondeu João. Era essa a resposta que Ló devia ter dado lá. Não deu. Mas João deu. O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Você tem essa compreensão? Se a gente tivesse essa compreensão, a gente murmuraria muito. Versículo 28. Vós mesmos sois testemunhas. João relembra a pregação dele, que aqueles homens ouviam. Vós mesmos sois testemunhas de que eu vos disse: eu não sou o Cristo,
mas fui enviado para ser o seu precursor. O que tem a noiva, e que ele agora usa essa figura da noiva e do noivo, o que tem a noiva é o noivo. Quem é o dono da igreja? É Cristo. O amigo do noivo, e João nos coloca agora aqui com essa honra de um amigo do noivo, que está presente e muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e eu diminua. Parece que o que a gente tem entendido como ser evangélico nos dias atuais é: convém que Cristo desapareça e eu cresça. E a grande maioria das pessoas que estão na igreja hoje em dia buscam a satisfação dos seus próprios deleites, suas próprias vontades, né? João Batista, muito provavelmente, no ambiente de hoje, ele seria uma pessoa que seria muito pouco ouvido e até talvez a semelhança do passado fosse preso também por uma série de fatores do nosso mundo moderno. Agora, antes da gente voltar, o último evangelho que a gente ainda não falou, está lendo de Mateus ou de Marcos. Marcos ele traz uma pequena narrativa de João, mas também fala dele, então nós não poderíamos deixar de passar por Marcos também. Marcos fala bem pouco, mas fala. Vamos lá? Marcos capítulo 1. Versículo 2, está escrito na profecia de Isaías: eis aí envio adiante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Isso é João pregando, viu? A voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando um batismo de arrependimento para a remissão de pecados, como a gente já viu em Lucas. Você não pode pensar que seus pecados foram perdoados se você não se arrependeu. Saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando os seus pecados. Confessando os seus pecados. Isso não era feito em particular com João, não, viu? Isso era público. Confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Imagina a gente fazendo isso aqui nos dias de hoje, né? As vestes de João eram feitas de pelo de camelo, e isso que é interessante. Camelo era um animal que ninguém usava o pelo dele como veste. Até hoje, você usa veste couro de boi, de jacaré, de couro. Camelo não é algo assim desejado, né? E o camelo era um animal que não se matava ele, então para comer ou para curtir o couro dele. Então a ideia aqui é: um camelo morreu, ficou lá, ninguém ia fazer nada, João foi lá e tirou o que ninguém queria e fez uma roupa para ele. Você entende agora, João? Parece com a gente, né? Bem parecido. Eu acho que a gente se identifica. João, as suas roupas eram feitas de pelo de camelo. Então ele encontrou no lixão, pegou, costurou e aí usava. Claro que limpa. Ele trazia um cinto de couro, também algo que se encontrava facilmente, e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre, também algo que se encontrava no deserto com certa facilidade, gafanhoto e mel silvestre. A ideia é: João não precisava ir na cidade para comprar nada, João não precisava de dinheiro para comprar nada. Ele vivia sem nenhum tipo de contato, né, com o comércio do mundo, né, bem separado mesmo. E pregava dizendo, versículo 7: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar as correias da sandália. Mais uma vez, o que fez com que João dissesse que ele cresça e eu diminua? Essa certeza aqui. Eu acho interessante que tem gente que, às vezes, no período de Semana Santa, querendo imitar, pega um pedaço, um balde, né, e lava os pés dos outros. Meu Deus, que hipocrisia, né? Se a gente entendesse o que significa, a gente não faria esse ridículo. O que ele está dizendo aqui é humildade.
Humildade real, não uma humildade, né, teatral, na frente de alguém. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Perceba que aqui ele não fala fogo, mas fala do batismo com o Espírito Santo, que faz o selo. A verdadeira separação não é algo que vem pelo batismo com a água. O batismo com a água é uma evidência, mas é algo que não pode ser levado como alguma coisa que temos que dar toda a confiança. Por quê? Porque o batismo na água pode ser feito por pessoas que não creem em verdade, né? Por isso devemos procurar fruto. Claro que alguém que crê de verdade vai querer se batizar o mais breve possível. Agora eu quero voltar com vocês, depois dessa introdução, podemos entrar no nosso estudo no Evangelho de Mateus sobre a vida de João Batista. Começo com vocês a partir do versículo 1. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto. Já sabemos que dias eram esses. Nos dias, né, que Pôncio Pilatos estava governando, nos dias que tinham 2 sumos sacerdotes, algo que nunca tinha acontecido antes, né? Nesses dias, em dias de revolta, em dias que Jerusalém estava passando por um período estranho, por assim dizer. É nesse período que João Batista começa a pregar. Não ache que Deus vai preparar algo fácil para você iniciar. Nada é fácil na caminhada cristã. Se você está buscando algo fácil, você está no lugar errado. É fácil você sentar num lugar e beber uma Coca-Cola, um suco. É fácil você tomar sorvete. É fácil você passear no shopping. Mas ser crente nunca foi fácil. Nunca será. Então, cuidado com essas mensagens que querem trazer algum tipo de entendimento equivocado acerca do que seria o cristianismo. Arrependei-vos é a primeira palavra, metanoia, convertam-se. Por quê? Porque se você não quer se converter, eu não tenho nada para te dizer. Se você acha que você veio aqui para eu te dar de alguma forma, massagear o seu ego, para você sair daqui um pouco mais motivado para continuar vivendo uma vida de acordo com seus próprios interesses, você veio no lugar errado. Aqui é para quem não está disposto a mudar de direção. Por isso que começa por aí. Aqui é o começo. Se você não quer mudança para a sua vida, você está no lugar errado. Então, parece que as igrejas se esqueceram disso. As pessoas vão para a igreja e não querem mudança. Elas querem melhoria. Elas querem, não, minha vida está boazinha, mas eu quero que melhore mais. Eu acho que poderia melhorar aqui, viu Jesus? Dá uma força aqui. Não é isso que o Evangelho, não é essa mensagem que o Evangelho vem trazer. Versículo 2: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. O reino dos céus está próximo. Daqui a pouco, daqui a muito pouco tempo, eu e você seremos contados como alguém que não existe mais. Falarão de nós no passado. Para nos visitarem, se é que isso pode chamar de visita, teremos que ir num lugar chamado cemitério. Se é que o nosso corpo vai ser achado. A gente pode ter importa a gente morrer e nem achar o nosso corpo, né? Então, e por que a gente se apega tanto a essa realidade e sabemos, até os incrédulos sabem, que dura pouco tempo? Porque não tem fé. O que leva uma pessoa a se apegar a esse mundo? Falta de fé. Então, poderia se dar tantas outras respostas, né, cheias de argumentações, mas a Bíblia sempre nos incentiva a falarmos de forma simples e direta. Procuro fazer isso. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Este quem? João Batista. Mateus está descrevendo agora João. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Já falamos sobre isso. E agora ele vai já direto. E agora você percebe aqui em Mateus como a maneira que você vive é o que vai dizer se você tem autoridade espiritual ou não. Deixe marcado aqui. Eu queria convidar vocês
E eu espero que isso dê muito medo para você. Mas eu quero mesmo que você se assuste. Né? Se você não se assustar, é porque você não entendeu. E é sério. Né? Sem nenhum tipo de brincadeira agora. De Atos, capítulo de número 20. O apóstolo Paulo, ele está, capítulo 19 de Atos. O apóstolo Paulo está em Éfeso. E ele está lá em Éfeso e ele está pregando em Éfeso. Todos vocês sabem que essa estadia de Paulo em Éfeso foi a maior do apóstolo Paulo toda a sua vida como cristão. Ele nunca passou tanto tempo em um só lugar como aqui. 3 anos ele ficou aqui em Éfeso. E ele pregava. Ele teve embates e ele pregava. Mas olha que coisa. Versículo 11 de Atos 19. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Preste atenção, Deus não fazia isso na vida de Paulo em todo lugar, todo o tempo. Ele fez aqui, isso aqui. Depois a gente vai ter alguns milagres, espaços que Deus fez pela vida de Paulo, mas só aqui é que Deus agiu dessa forma. Era algo habitual Deus usar Paulo extraordinariamente por meio de milagres extraordinários nesse período que ele teve em Éfeso. Versículo 12: a ponto de levarem aos enfermos lenços. Lenços é pedaço de roupa mesmo. Não é esse lenço bonitinho que você compra, Não, é pedaço de roupa do uso pessoal de Paulo. E é algo que Paulo usava. Pois é, aqui eram planos de uso pessoal do apóstolo Paulo. Eles usavam isso, aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam. Imagina uma enfermidade fugindo. Você sabe que ele está falando de uma forma figurada, Mas você não viu, a gripe levantando e saindo correndo. Olha, a gripe correu. Não, a ideia é que o doente ficava curado, por favor, As enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam delas. Pessoas endemoniadas eram libertas desses demônios. Mas não se esqueçam do que nós já estudamos no Evangelho de Mateus: o demônio sai. Se a pessoa não é habitada pelo Espírito Santo, esse demônio volta com mais sede. O terror dessa pessoa é muito pior do que a primeira vez. Isso bem claro. Alguns judeus exorcistas ambulantes, parece que Lucas assistiu um culto pentecostal dos nossos dias, Sabe aquele que tem sexta de manhã, que chama de culto de libertação? Parece que Lucas assistiu um desses cultos. Porque não é isso que se faz, sexta de manhã em culto de libertação? Leva todo mundo que acha que tem algum demônio na vida, porque o suposto missionária, pastora, bispo, apóstolo, sei lá o que, vai expulsar o demônio naquele dia, naquele culto de libertação. Pois é, aqui ele chama esse tipo de comportamento de exorcistas ambulantes. A gente não faz isso. A gente não tem um horário para expulsar demônio. Não é a nossa missão. A gente faz isso quando Deus manda que a gente faça. E se uma pessoa endemoniada sentar e ouvir o culto, pois é, talvez ela preste mais atenção do que você que se acha não endemoniado. Porque pessoas endemoniadas costumam ter uma determinada reverência. Lembram dos demônios? Creem e estremecem. Cuidado para que você não perca de vista o que é a verdade, segundo as Escrituras. Muito diferente do que nós vemos hoje no cenário que se diz evangélico dos nossos dias. Então aqui, esses judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus.
Quem invocar, chamar. Perceba que Paulo fala dessa forma também na carta aos Romanos. Todo aquele que clamar o nome do Senhor será salvo. Mas como chamar, invocar aqueles a respeito de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Então essas pessoas sabendo, é o que Lucas deixa bem claro aqui, sabiam que Deus usava Paulo desse jeito, eles disseram, vamos usar o nome desse Deus que Paulo usa, porque dá certo. Até um pedaço de roupa sai. Então vamos usar o nome. São pessoas que às vezes acham que porque está para quem foi a igreja, né, tem algum tipo de autoridade espiritual. Não, autoridade espiritual você tem quando você vive uma vida espiritual. Sujeitar a Deus, ele existia o diabo e ele fugirá de vós. Porque hoje em dia a maioria das pessoas foge do diabo. Não é que tem medo do diabo, não, porque não se sujeitam a Deus. Eles preferem qualquer outra coisa, até fugir do diabo, do que se sujeitar a Deus. É porque pessoas não são. Então preferem fugir do diabo e se sujeitar a Deus. Existe realidade, mas algo bem parecido no nosso dia, do que se diz ambiente evangélico. Alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo, esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Percebam que eles desconhecem a pessoa de Cristo. Eles vão dizer de Paulo. Então, eu saio em nome de Jesus, a quem Paulo prega. Pois é, não é. É comum, né? Um crente pegar uma Bíblia, sai demônio, como se o demônio tivesse medo de determinados, né, elementos de culto, como uma cruz, uma Bíblia, né, um castiçal. Não. Pelo contrário, talvez o processo pegue a Bíblia da sua mão e leia para você, né? Para te mostrar que ele sabe mais, ele teme mais do que você, se diz crente, que está tentando expulsar ele. Ele sabe qual é o papel dele. Talvez o demônio abra em Apocalipse 12 e te diga, eu tenho pouco tempo e eu estou aproveitando todo o pouco tempo que eu tenho para fazer o que eu tenho que fazer. E você que se diz crente, está fazendo o que com essa Bíblia na mão? Nunca leu? Nunca levou a sério? Está apontando para mim por quê? Devia apontar para o seu próprio coração. Demônios ensinam e como? Jesus chega num determinado lugar e um endemoniado diz, não é um endemoniado, é o demônio que fala por meio dele, que temos contigo, ó Jesus, filhos do Deus Altíssimo. Ó, o demônio ensinando. Uma pessoa que vive no mundo, que vive de acordo com os valores que não são cristãos, não tem nada a ver com aqueles que vivem segundo os valores cristãos. Mas parece que a gente não dá muita atenção ao que está escrito na Bíblia. Aqui, o apóstolo Paulo expulsava demônios e um pedaço da roupa dele expulsava demônios. E esses homens aqui, eles tentam fazer a mesma coisa. Esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7. Não eram 1 ou 2, não, eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, Sumo. Não é qualquer um. É gente que tinha pedigree religioso. Pedigree religioso e nada é a mesma coisa. Por quê? Porque você não pode usar como referencial de espiritualidade o que as pessoas fizeram no seu passado. Eu sou muito crente porque meu pai era homem de oração. Não. Eu sou muito crente porque meu pai e minha mãe são de oração. Não. Então, cuidado com o pedigree espiritual. Ele não cola com o diabo. O diabo sabe quem somos. Como assim, pastor? O diabo não pode entrar na minha mente e precisa. Se ele ficou o dia todo te olhando, você acha que ele não sabe o que se passa na sua cabeça? O que foi que a gente fez hoje? A não ser colocar em prática os nossos pensamentos. Como é que a gente vive? Como a gente pensa? A gente não pensa de uma forma e vive de outra, irmãos. A gente faz aquilo que a gente acha certo, por mais errado que seja.
Mas a gente faz aquilo que a gente pensa ser certo, mesmo sendo errado, mesmo entendendo como errado. Pessoas que acreditam que ficarão impunes, né? Então, cuidado. O inimigo sabe como analisar as pessoas pelo fruto. É o que você pratica, que diz qual reino você pertence. Os que faziam isto eram os 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu. E agora? Imagine você aí querendo dar uma de bom espiritual, né? De crente espiritual. Vai lá expulsar um demônio, toma uma atitude, né? De crente espiritual. Toma uma decisão, vai evangelizar. Vai dividir a sua fé com alguém, você crente espiritual. E pega na frente um endemoniado, o que você faria? Por isso que tantas pessoas retrocedem. Por quê? Porque sabem que no mundo espiritual as coisas são diferentes. O demônio sabe quem você é. É por isso que você não faz as coisas que deveria fazer. Que você tem medo. É interessante que as pessoas falam de retaliação. Pastor, não vou fazer isso não, porque senão o diabo vai me retaliar. Como assim? O diabo pode fazer alguma coisa sem autorização de Deus? E Deus pode autorizar alguma coisa na vida daqueles que são seus servos, que não seja para eles bom, perfeito e agradável? Percebemos que esse tipo de falácia não pode. Mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço a Jesus. O demônio conhece a Jesus. Você sabia disso? O demônio conhece Jesus. Aí talvez você diga: eu também conheço. Não vale vez. Ele conhece mais, provavelmente. Como assim, pastor, ele conhece mais? Irmão, eu tenho que mostrar, né? Vamos abrir Tiago? Tiago é pastor. Tiago é meio irmão de Jesus. E ele escreve essa carta ali mostrando aqueles que achavam ser crente. Versículo 14, Tiago 2, versículo 14. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tem obras? Eu perguntaria, não quero que ninguém responda, fique tranquilo, não quero que ninguém se exponha, né? Deixe vocês com as consciências de vocês. Quem aqui diria: pastor, eu não tenho fé nenhuma, sabe? Totalmente incrédulo. Eu sou totalmente incrédulo. Dificilmente alguém admite isso. Até o incrédulo tem dificuldade para admitir isso. Encontrar uma pessoa num bar, sob o efeito do álcool mesmo, sem conseguir ficar em pé. Cara, você não tem fé nenhuma? Eu não tenho muita fé, mas alguma eu tenho. Não tem isso. Não tem muita fé e pouca. Tem fé verdadeira e fé falsa. É o que Tiago vai mostrar aqui. Se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras, qual é o proveito disso? Perceba que a linguagem de Tiago é igual a de Paulo, quando fala: tudo que você faz, sem amor. Sem amor, tudo que fizermos, não tem proveito. É inútil. Então, o que é uma coisa sem proveito? Inútil. Por acaso, semelhante fé pode salvá-lo? Parece que as pessoas entendem que sim. Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Me diga aí, se a gente não se comunica nas necessidades dos santos, aqui está falando de, não é que a gente não ajude as pessoas de fora da igreja, não, mas aqui Tiago está restringindo aos irmãos, né? Assim como o apóstolo Paulo diz: faça o bem a todos, prioritariamente aos da família da fé. Então, ele vai dizer: se nem os irmãos você está ajudando como deveria, imagine. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Você entende isso? Você entende por que a pregação de João, por muitos, é vista como uma pregação severa? Porque é uma pregação de choque mesmo. É alguém que o coração está parando e você dá
aquele eletrochoque na tentativa de reanimá-lo ou ressuscitá-lo. O coração parou, morreu. Então dá o choque, às vezes ele volta a bater de novo. E a linguagem até no meio, médico, é ressuscitar. A pessoa morreu, o coração parou de bater e morreu. Deu choque, voltou. Mas alguém dirá, tu tens fé? Eu tenho obras. Não parece que a igreja é assim? Não, fulano é de fazer as coisas, eu sou de orar. Mostra-me a tua fé sem obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Claro, eu sou crente. É claro que eu creio que Deus é um só. Eu creio que Cristo é o Filho de Deus. Sou crente, pastor, me respeite. Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Pois é, eu estou mostrando para você que o demônio que estava possuindo aquele endemoniado, ele cria e tremia de Jesus, que Paulo pegava. Para você ver como os demônios têm fé superior a grande parte dos evangélicos. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato? Insensato é uma palavra que também pode ser traduzida como louco. Significa alguém que não está pensando direito. De que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque. E a ideia é, Abraão fez essas obras porque tinha fé. A gente só viu a fé de Abraão quando ele fez isso aqui. Antes aquela fé era uma incógnita. Será que tem? Será que não tem? É como uma árvore. Será que vai dar fruto? Será que vai? Não sei. Vês como a fé operava juntamente com as obras? Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura, no qual diz, ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Mais uma vez, Paulo não está sendo contraditado aqui. Tiago não está contradizendo Paulo. Pelo contrário, ele está dizendo, cuidado, porque vocês que ficam dizendo de fé sem obras, talvez a fé de vocês seja falsa. Somos salvos pela fé, e a fé nos leva à prática das boas obras. Efésios capítulo 2. Mas não podemos de forma nenhuma desconectar as boas obras da fé. Não, eu tenho só fé. Não cheguei a dar boas obras. Então a sua fé provavelmente não foi verdadeira. De igual modo, e o exemplo aqui, mulheres, agora é uma mulher. Do mesmo modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Uma mulher. Colocou a sua vida em risco em favor dos mensageiros de Deus, por serem de Deus. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Então, tudo isso eu estou falando, irmãos, a gente já vai concluir, eu já vou concluir aqui em Atos 19, a gente já vai voltar para João, mas eu quero que você entenda o que é autoridade espiritual, que é o que João tinha. Por isso ele falava como falava. Por isso as pessoas ouviam como ouviam. E até aqueles que não gostavam tinham que respeitá-lo. Porque ele acreditava no que ele falava. É isso que a gente não vê nos nossos dias. Então eu creio que a maioria de vocês que estão aqui, a maioria esmagadora, quando são vistos do lado de fora da igreja, as pessoas reconhecem vocês como crentes ou evangélicos. Sim ou não? Sim. Mas eu pergunto, a sua vida está alinhada com o Evangelho? Eu tenho que dizer que muito provavelmente não. Porque o Evangelho é algo radical. Então aqui, esses demônios, ou esse demônio sabia que esses jovens não tinham autoridade espiritual. Esconjuro-vos, versículo 13, por Jesus a quem Paulo prega. Versículo 14, os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Sebas, como sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu, conheço a Jesus, conheço
a Jesus. Já mostrei para vocês de que forma o demônio conhece a Jesus. E tremem. Eles obedecem no sentido de seguir? Claro que não. Eles são rebeldes. Mas eles obedecem por quê? Porque sabem que não tem como resistir ao que Jesus manda. Mas se eles pudessem resistir, eles resistiriam. Essa é a ideia dos demônios. Eles são rebeldes. Não é que eles obedecem a Deus porque querem, não. É a mesma coisa quando uma pessoa confessa um pecado porque foi flagrado. Só confessou porque descobriram. Se não tivesse descoberto, o pecado estava encoberto até hoje. Como foi o caso de Acã. Acã teve todas as oportunidades para dizer: fui eu que fiz coisa errada, por isso que o povo fez, se deu mal. Mas só quando ele foi descoberto é que ele confessou o pecado. A gente já sabe que esse tipo de confissão não funciona, né? Mas ainda é praticado nos dias atuais e tem quem se veja protegido desse tipo de confissão, né? A Bíblia diz que não. Os que faziam isso eram esses 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço a Jesus, sei quem é Paulo. Eu quero que você entenda, você é conhecido no mundo espiritual pelos demônios. Como? Ou você é inimigo deles, ou você é da galera. Então, é uma expressão, né? Sabe, fulano é crente, eu demônio diria para o outro: não, desconsidere. Ali é só na frente dos outros. Eu sei quem ele é por trás dos muros. Eu sei quando ele é, quando não está no ambiente religioso. Eu sei como trata mal os crentes e trata bem os incrédulos. Eu sei, eu estou andando com eles para cima e para baixo. Eu sei como desprezam a igreja de Cristo e valorizam qualquer coisa do mundo. Eu sei, está vendo que não é crente? É claro que não é. Mas tem aparência. Se tem uma pessoa que sabe, tem seres que sabem a diferença entre parecer e ser, são demônios. Então, sabe, é assim que eles usam para enganar os demais. Eles se disfarçam e não justificam. Eles instruem os seus ministros a se disfarçarem de ministros de justiça, porque eles sabem que as pessoas dão toda a atenção à aparência e dão pouca atenção à essência. Não dão atenção ao fruto do dever. Prestem atenção nas coisas. Aqui, ele diz: cuidado. Eu sei quem é Jesus e sei que é Paulo. Não vou esconder os demônios. Ele conhece você. Pastor, mas os demônios não me perguntam. Claro, você não pergunta a eles. É uma mão lava a outra. Sabe, você que é morto, tem frio quente. Eu acho interessante essa história. É bem ilustrativa para o que a gente está aprendendo aqui com o princípio cristão. Um determinado pastor contou uma história. Uma escola bíblica. Imagina uma pessoa em cima do outro e tirando um lado do anjo. Mas a gente chama a pessoa a arrependimento. O outro demônio. E a certeza do mundo vira para o lado de Jesus. Ele chama a arrependimento. Ele falou: vira o Cristo. E o demônio não chamou. E ele disse: vem cá, demônio, o anjo está me chamando para ir para o lado dele, mas você não me chama? Por que você não me chama? Você podia fazer alguma proposta? O demônio: não, o muro é meu. Eu não preciso lhe chamar, o muro é meu. Você crente que está em cima do muro, você não está em cima do muro, você acha que está em cima do muro. Você já está do outro lado e nem percebeu. Todo aquele que se faz amigo do mundo constitui-se. Não tem em cima do muro. Quem comigo não ajunta, espalha. Não tem em cima do muro. Por isso que o demônio não vai ficar infernizando a vida
de determinadas pessoas. Por quê? Não precisa. Pelo contrário, ele quer que essas pessoas sejam bem vistas e respeitadas na sociedade. Para quê? Para que o demônio use ele como ministro de justiça. Está vendo? Fulano entrou na igreja e se deu bem. Fulano é uma pessoa que até conhece de teologia, fala coerentemente e tem uma vida também muito tranquila, assim, do ponto de vista material. Fulano é crente e também tem uma vida tranquila, materialmente falando. Está vendo? Não estou. Não estou vendo. Se o caminho não está apertado de todos os lados, é porque você não está no caminho certo. Então a gente percebe porque tão poucos são salvos. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Por que a exposição de João tem que ser tão severa? Não achem que vocês podem fugir da ilha vindoura. Ninguém pode. O alerta de João é o mesmo alerta que a gente vê no capítulo 3 de Gênesis. Adão e Eva tentaram se esconder de Deus atrás de uma árvore, irmão. Você imagina que, sabe, é algo que beira assim a infantilidade. Outro dia eu vi uma foto, para mim, eu acho essas coisas engraçadas. Minhas filhas dizem que eu tenho a mentalidade de uma criança de 2 anos, que eu só dou risada com coisas bobas, né? Eu acho isso até positivo. Então, eu vi um card que tinha uma pessoa tentando se esconder, um elefante tentando se esconder atrás de um poste. Então ele achava que ninguém ia enxergar ele lá, atrás do poste, mas você via tudo dele. Ele achava que estava tudo. É a gente que pode esconder Deus. Mas a gente tem as coisas erradas ainda. A mesma coisa que João está dizendo. Vocês acham que vocês podem fugir ainda? Tendo um mero ritual de aparência religiosa? Não, eu estou aqui para apertar parafuso. Eu estou aqui para dizer que vocês têm que nascer de novo. Vocês têm que começar do zero. Vocês têm que mudar a direção completamente. É isso que João vai pregar. Aqui, concluindo a nossa passagem em Atos, eles eram 7. O endemoniado. Mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço a Jesus, sei quem é Paulo. Mas vós quem sois? A ideia não é que o demônio sabe que eles são, tanto sabe o que está falando, o que está falando. A ideia é quem vocês pensam que são para falar comigo assim. Ó, imagina o demônio dizer assim. Qual é a sua para falar comigo desse jeito? Eu sou o príncipe deste mundo. E vocês quem são? Se vocês não vão morrer do céu, não tem nada a me dizer, pelo contrário. Você tem mais do que respeitar. É isso que eu devo falar. O príncipe deste mundo, é o que a Bíblia diz. Príncipe das potestades do ar. Seres que agem influenciando as pessoas a fazerem o que eles querem, sem que as pessoas nem percebam. É isso que é o ar. O ar está aqui. Ninguém está vendo. Mas está aqui. Você sente um ventilador batendo o vento em você. Você está chegando em você? Não. Então, por isso o príncipe das potestades do ar, ele age de uma maneira que a maioria das pessoas nem percebe. Aqui, eu sei quem é Jesus, sei quem é Paulo, vocês não têm autoridade para falar comigo. E o processo do espírito maligno saltou sobre eles. Perceba que o que está acontecendo aqui é uma exceção. Por quê? Isso só está acontecendo porque Deus está usando Paulo de forma extraordinária. E Deus não queria que ficasse confusão aqui em Éfeso. Mas na maioria das vezes, as pessoas endemoniadas são apoiadas por esses homens. Demônios ajudam esses homens a crescerem nos seus ministérios. Aqui acontece como por um milagre. O demônio não consegue ficar oculto. Ele até queria para permitir que mais pessoas se enganassem. Mas Deus estava usando tanto Paulo lá em Éfeso, que diz, não, aqui eu vou parar com isso para não ter confusão em relação ao que Paulo está fazendo. Isso é milagre. Não acho que isso acontece assim, não. Eu não tenho que envergonhar os maus obreiros. Não, tem que fazer isso e prosperar, porque isso serve para os interesses.
Ele faz isso. Ele salta sobre esses. De tal modo, prevaleceu contra eles, e desnudos e feridos fugiram daquela casa. Chegou este falta conhecimento de todos. Perceba que isso foi a mão de Deus. Assim, judeus como gregos, de Éfeso, veio temor sobre eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Satanás queria isso? Não, Satanás queria que o engano continuasse. Foi Deus que não permitiu. Então, que isso fique bem claro. Então, voltando agora para Mateus, vamos já caminhando para a conclusão. Versículo 4, usava João, Mateus 3, 4, usava João vestes de pelo de cabelo. Mais uma vez, pelo de cabelo é roupa reciclada. Não é nem roupa, é reciclada. Camelo não é um animal que se cortia o couro dele. Não se tira couro de camelo para fazer roupa. Nem naquela época, nem em época nenhuma. Então, era algum animal esquecido, morto, que João fez isso. Né? Ele usava estas vestes e um cinto de couro. A sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. O que o evangelista Mateus quer nos mostrar? João não se misturava. João já sabia o que iria acontecer com o mundo. Por isso que a gente vai ver João tem uma dificuldade de associar a primeira vinda de Cristo com a segunda. Aquela dúvida que surge com ele é que ele pensa que na primeira vinda Deus já ia consumar tudo. Depois é que ele entende, propriamente dito. Mas nós já estamos vivendo na época da segunda vinda. Eu queria que você deixasse marcado aqui, e eu preciso mostrar algo em Apocalipse para você. Apocalipse capítulo 13. Todos vocês conhecem essa passagem. Apocalipse capítulo 13. Versículo 11. Eu quero que você entenda que esses dias estão muito próximos dos nossos dias, viu? Jesus não vai voltar sem que isso aconteça. Então a gente diz, Jesus está voltando. Pois é, então essas coisas precisam acontecer antes. Versículo 11. Eu queria chegar no versículo 18, mas eu vou fazer a leitura da sessão. Vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres. Chifre fala poder, parecendo um cordeiro, mas falava como um dragão. Isso é o falso mestre, isso é o falso crente. Lembra do que João vai dizer em 1 João? Eles saíram do nosso meio. Por quê? Não eram dos nossos. Se fossem dos nossos, haveriam de permanecer conosco. Como é que João chama essas pessoas? Anticristos. Não, a gente costuma chamar essas pessoas de irmãozinhos queridos que foram congregar em uma igreja de um evangelho mais adocicado. Olha que coisa diferente. A maneira como a gente fala hoje em dia parece tão legal. Irmãozinhos queridos que foram congregar em uma igreja diferente da nossa. Mas são irmãozinhos queridos. João não tem essa visão. João chama de anticristos. A gente não, eu acho que é porque a gente tem mais amor que João. Não? Parece. Versículo 12. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Aqui é o falso profeta, levando as pessoas a adorarem o anticristo. Versículo 13. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. João Batista, o maior homem nascido de mulher, sim ou não? Qual o sinal que João fez? Nenhum. Só pregou o evangelho. Só pregou o evangelho. Mas ainda bem que o obreiro aprovado só tem que pregar o evangelho. Ele manuseia bem a palavra de Deus. Milagre não é com a gente, milagre é com Deus. Parece que as pessoas não se atêm a esse fato. Olha o que você pode estar sofrendo.
seduz os que habitam sobre a terra. O que o diabo está tentando fazer com você, se é que já não conseguiu? Seduzir. Para que você tenha uma atitude do mundo. Seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado a executar diante da besta. São as pessoas que prestam mais atenção na aparência do que na essência. Sinais. As pessoas pedem sinais. E o Senhor Jesus disse: nenhum sinal lhe será dado, a não ser o do profeta Jonas. As pessoas pediam sinais na época do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo em Coríntios, ele diz: eu fui até vocês e decidi nada saber a não ser Cristo e este crucificado. Dizendo, cuidado, seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado a executar diante da besta. Dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem na besta, aquela que foi ferida a espada e sobreviveu. Idolatria. Não necessariamente precisa fazer a imagem, é só você criar um ídolo, é só você criar um Jesus de conveniência na sua mente. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem. Você imagina uma imagem tendo vida? Muito parecido com um robô. Hoje a gente tem a ideia de robô, nessa época não se tinha. Mas você imagina um robô falando? Seria muito parecido com isso aqui, inteligência artificial. Pô, mas não tem vida, mas está falando como se tivesse. A gente já chegou. Como se, versículo 15, lhe foi dado a comunicar fôlego a imagem da imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer todos quanto não adorassem a imagem da besta. Muito parecido com o cenário em que se encontraram Sadraque, Mesaque e Abednego, da Babilônia. Versículo 16: a todos os pequenos e os grandes, ricos e pobres, você é pobre e acha que está excluído. Não, mas Lázaro foi para o céu. Você não é Lázaro. Ricos e pobres, os livres e os escravos, faz com que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita e sobre a fronte. Mão direita, maneira de fazer as coisas. Fronte, maneira de pensar. Então você é marcado por uma maneira de pensar segundo o mundo. Você faz coisas segundo o mundo. Lembra do que a gente já leu em Tiago? A fé sem obras é morta. E ele continua. Versículo 17. Para que ninguém possa comprar ou vender. João estava protegido aqui. Mas só João, viu? Ninguém possa comprar ou vender. João está tranquilo aqui. Ele veste roupa de camelo e come o quê? Gafanhoto e mel silvestre. Pastor, o que você está dizendo é o que você já sabe. Se você não aprender a viver contente em toda e qualquer situação, é sinal que em algum momento você vai ser selado pela besta. O grande chamariz para que os demônios adentrem a vida das pessoas é a insatisfação. As pessoas constantemente estão insatisfeitas na igreja e buscam uma mudança de vida. Eu não quero essa vida, eu quero uma vida melhor, então eu vou estudar e vou trabalhar, como disse o pastor Nicodemus, né? Eu quero uma vida diferente para os meus pais, para os meus filhos, eu quero uma vida diferente, eu quero algo diferente. Eu sou crente, mas eu quero uma coisa um pouco melhor. Tudo bem, não tem problema. A besta está aí para te satisfazer. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta, o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, o número é 666. Por que é número de homem? Porque o homem foi criado no sexto dia. Sétimo, 7 é um dia que nós associamos a Deus. 7 castiçais, 7 igrejas, 7 candelabros, 7 taças, né? 7. E o homem é 6. Por que 666? Porque o homem até a última potência. É o mundo do homem para o homem. É um mundo onde só se fala em satisfação humana. Já vivemos esse dia. É comum a maior parte, se não todas, as organizações não governamentais que participam
de atividades em países em guerra, países pobres, todas elas têm como fundamento ser laico, não falar de religião, porque entende-se que religião separa. Então eu quero alimentar as pessoas lá, por isso eu não falo de Deus nenhum. É o homem pelo homem. O meu interesse é salvar vidas humanas. Do quê? Da morte. Sim, e depois que morrer e for para o inferno? Não, eu nem acredito no inferno. Perceba que essas pessoas que fazem boas ações, elas se esquecem que a melhor ação que podemos fazer é ser crente. Pastor, mas vai pregar o Evangelho? É, mas você só pode pregar o Evangelho se você for crente. Ou você não aprendeu o que eu ensinei lá em Atos, com aqueles judeus? Você quer fazer a mesma coisa? Quer pregar o Evangelho em nome de Spurgeon do passado? Eu quero que você se arrependa de acordo com o sermão que Spurgeon pregou em 1800. Eu quero que você se arrependa pelo sermão que Jonathan Edwards pregou, pregadores na mão de Deus irado. Eu quero que você se arrependa porque os pastores foram crentes. Então, é assim? Você não tem sua comunhão com Deus? Você precisa, para falar da comunhão com Deus, evocar esses exemplos do passado? Parece que a gente não entende as coisas, né? Mas elas estão diante de nós. Parece que a gente precisa falar do Jesus que Paulo prega. Por quê? Porque não é o nosso Jesus. Nem de perto a gente quer andar da forma que deveríamos. Pelo contrário, ambicionamos outras coisas. Não queremos que Jesus cresça, queremos que a nossa vida melhore. Já tenho um problema demais, está muito difícil a minha vida. Jesus, se o Senhor me der uma aliviada mais cedo ou mais tarde, eu acho que eu vou chutar o pau da barraca. É assim que a maioria dos crentes fala. Aqueles que ainda não chutaram. Tem outros que já fizeram isso e estão, agora vivendo a sua vida religiosa de maneira tranquila. Isso é possível? Claro. Tem-se a consciência cauterizada. Então, é possível. Não é indicado, mas é possível. Então, o número da besta, você já viu, o João está protegido, precisa voltar, vou concluir. Eu sei que eu vou concluir. Está chovendo, mas quem quiser uma chuva, a chuva é de Deus, tranquilo. Versículo 4: usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro. Sua alimentação era um gafanhoto Simeão silvestre. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. Irmãos, eu creio que todos nós aqui, a unanimidade, sabemos que é necessário que a gente evangelize. É necessário que a gente pregue o Evangelho de Deus. Eu estou falando para a gente que está aqui hoje. Viu? Eu não estou nem falando para quem está ouvindo pela internet. Eu estou falando para quem está aqui hoje. Provavelmente quem está ouvindo pela internet está precisando ser evangelizado. Né? Então, eu quero que você entenda o que João está fazendo aqui. Mateus capítulo 16. Mateus 16. Por que muitas vezes a gente não evangeliza? Por que muitas vezes esfriamos no evangelismo? Porque o evangelismo, irmãos, é a ponta da lança. Quem é que vai querer mexer em vespeiro? Deixa quem está quieto, rapaz. Quem é que vai querer mexer em colmeia de abelha? Não, deixa quem está quieto. Vamos aqui, vamos devagarzinho. Porque o entendimento está aqui. Versículo 18, Mateus 16. Logo que depois que Pedro fala que Jesus é o Cristo, Jesus diz: também eu te digo que tu és Pedro. Pedro aqui é um pequeno pedaço de pedra. Pedro é visto como uma pequena pedra. E ele também chama você e a mim, se somos crentes, de pedras vivas, em uma das suas cartas. E sobre esta pedra, aqui essa pedra já é outra palavra no original, significa uma pedra maior, um fundamento. Cristo é o único fundamento, não é Pedro, como a igreja católica quer que alguns pensem assim. Também eu te digo, tu és Pedro, sobre esta pedra é a revelação que Jesus é o Cristo, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno
não prevalecerão contra ela. A ideia é vamos ficar aqui trancado, não faz muito barulho para não incomodar os demônios que estão passando, tá certo? Não, a ideia não é essa. A ideia é, o mundo jaz no maligno e é nossa missão resgatar pessoas que estão sob a influência dos demônios hoje. Por que a gente não faz isso? Porque a gente não tem autoridade espiritual para fazer isso. A gente não renunciou a tudo. Não tomamos a nossa cruz, não estamos seguindo a Jesus, portanto, não estamos credenciados a isso aqui. Imagine, irmãos, qualquer pessoa pode dirigir. Só pode dirigir quem faz 18 anos, certo? Então qualquer pessoa fez 18 anos pode dirigir? Não. Por que não? Tem que tirar a carteira, né? É a carteira que vai dizer que você está habilitado ou não. Você faz curso, tem que fazer prova escrita, tem que fazer prova prática, e mesmo assim tem uma série de barbeiragem, né? Aí você imagina que, na mente da maioria, o motorista que recebe uma carteira de trânsito, ele, para ser motorista, ele teve que se dedicar mais do que os cristãos hoje para evangelizar. Por quê? Porque a gente, não, é o que Deus mandar, é de qualquer forma, eu não estou nem aí para nada, eu quero é que minha culpa, assim, né, seja aliviada, eu quero sentir que eu estou fazendo alguma coisa, chamando alguém para algum lugar. Sabe quando você dá aquele panfleto que no final diz, procure uma igreja próxima a você? Eu digo, mas por que você não botou embaixo? E na dúvida, pegue uma faca e se mate. Uma coisa para você. Você está falando algo, ó. A faca, a pessoa vai matar seu corpo. E uma igreja ética? Faz o quê? Faz o quê? Dois cegos andando juntos, o que acontece? Vocês podem dizer? Está na Bíblia, irmão, na resposta. Os dois cairão. Quando a pessoa entra numa igreja que quem está lá pastoreando é um falso mestre, ele vai para onde? Para o mesmo lugar do falso mestre. 2 vezes mais merecedor do inferno do que o falso mestre. E você tem uma boa intenção. Até o mundo sabe o que você não sabe. Que de boa intenção o inferno está cheio. Sua intenção não é boa. Se fosse boa, a sua ação seria condizente com ela. É como uma pessoa que fala coisas aparentemente afáveis, mas tem o coração sujo. Cuidado, mais cedo ou mais tarde, o rabo aparece. O lobo pode até se disfarçar de ovelha, mas ele não aguenta fazer isso por muito tempo. Porque a ovelha que se disfarça de lobo, ela tem que falar como um dragão, porque é a ele que ela pertence. A gente tem que tomar cuidado, porque todos esses fatos que eu estou dizendo para você estão todos na Bíblia, claríssimos. É só você conectar os textos. A gente inclusive falou eles hoje aqui. Parece uma ovelha, mas fala como um dragão. Então aqui João, ele diz, volto agora para João, concluindo. Eles saíam a ter por ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Ô irmão, enquanto você não confessar o seu pecado, é sinal de que você não quer mudar. Não é que você não vai, é que você não quer. Porque há o risco de você confessar e não deixar. Mas é impossível você deixar sem querer confessar. É impossível. Então, algumas pessoas confessam o pecado, como a gente vai ver Saul. A gente vai ver Esaú e tantos outros exemplos da Bíblia de pessoas que são tidas como reprovados e confessaram o pecado em algum momento. Mas aquela confissão não foi recebida por Deus como genuína, porque não foi acompanhada pelo abandono do pecado. O versículo é assim: todo o que confessa e deixa alcança a misericórdia. Mas o que encobre suas transgressões jamais prosperará.
Vocês que assistiram os eventos do Bom Fim nos últimos dias, a ideia de bom fim é isso mesmo, um bom fim. É isso que significa uma boa jornada. Então, você ter uma boa jornada, você ser abençoado, você ser próspero, significa você ter um final bom. Porque você só vai ter um fim bom se você for pelo caminho bom. Os fins não têm como justificar os meios, porque os fins, ou o fim, depende dos meios. Você só vai chegar na salvação se você andar pelo caminho apertado. Então, cuidado, porque parece que Maquiavel tem feito discípulos nas igrejas atuais. As pessoas são consequencialistas, né? Então, elas acreditam que não, o importante é o objetivo. Então, a pessoa usou meios carnais para encher uma igreja. Ótimo. Está ganhando almas. Mas como ganhando almas? Olha quantas pessoas aceitaram Jesus, quantas pessoas se batizaram. Nem foram evangelizadas. Claro que foram. Não foram. Olha o que elas ouviram. Olha o testemunho de vida delas. Então, é perigoso. Né? Qualquer tipo de comemoração precoce é perigoso. Né? Aqui ele vai dizer, e eram batizados. Versículo 7, eu quero concluir aqui, eu vou concluir aqui, fiquem tranquilos. Você já vai tomar a chuva que vai te lavar em direção à sua casa. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, é importante você entender que a gente não seleciona quem vai ouvir a pregação, nós é que somos selecionados, nós, eu falo, os pregadores. Então, as pessoas que escolhem se vão me ouvir ou não, porque até hoje eu nunca obriguei ninguém a me ouvir. A pessoa pode ter até se sentido obrigada, mas essa iniciativa não partiu de mim. Tenho até cuidado, olha, não bote caixa de som muito alta para não incomodar os vizinhos, porque ninguém tem que ouvir se não quiser. Né? Ouvir a pregação é opcional. Mas muitas pessoas vão vir sem a intenção de mudar. Na época de João era assim, hoje ainda continua. Vendo ele, porém, muitos fariseus e saduceus, entendam, pessoas que tinham costumes religiosos e que não queriam abandoná-los. Até hoje as pessoas preferem a religião do que a verdadeira espiritualidade. Por quê? Porque a religião exige muito pouco. A religião vai exigir de você alguns rituais. E a vida espiritual? A vida espiritual vai exigir tudo. A vida espiritual vai mostrar que você é uma nova criatura e, portanto, qualquer atitude que você tenha que não seja condizente a ela, trará incômodo para você. Por isso que ser religioso é algo tão atrativo para a grande maioria. Porque é como se você tivesse o bônus sem ter o ônus. As pessoas vão te olhar de fora, vão entender que você é tão espiritual quanto o irmão do lado. Sendo que você não é espiritual, mas o irmão do lado é. Mas do lado de fora, as duas casas são iguais. Ninguém sabe que a sua foi construída na rocha e que a do outro não. Ou vice-versa. Porque as pessoas veem o que está acima da superfície. Perigoso. Por isso que o apóstolo Paulo diz: examine esse homem a si mesmo. Onde você tem fundamentado a sua vida, as suas atitudes, cuidado. Ele, porém, disse: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ilha vindoura? E como eu disse que concluiria aqui concluo. Irmãos, eu acho interessante esses dias. Estava ouvindo trovão e raio, eu estava vendo. Não sei se vocês viram também. Essa semana teve algumas trovoadas e raios. Eu tive a curiosidade de entender esse fenômeno do ponto de vista, né, da explicação científica. Então, o que é
o trovão e o raio. O trovão e o raio, eles procedem do mesmo evento, por assim dizer. Uma massa de vento se choca com outra, então se produz, né, uma quantidade de energia, que é o que a gente chama de raio. Depois o som se propaga. Por que a gente vê o raio e depois é que vem o trovão? Quem é que é mais rápido, a luz ou o som? A luz. Muito mais rápido a luz do que o som. Então o trovão é o barulho, o raio é propriamente, né, essa descarga elétrica no choque dessas duas massas. Então, por que você está dizendo isso? Porque nós estamos em guerra. Imagine que você é do reino de Deus, então você é um tipo de massa de ar. E o mundo é outro tipo de massa de ar. E nós estamos em guerra. Cadê o barulho? Cadê o raio? Porque a sua vida está tão apagada. Por que não tem choque? Não tem choque. Pelo contrário, há uma única fonte de vento, por assim dizer. O vento que sopra do mundo. Quando tiver choque, aí tem trovão, aí tem raio. Quando o reino dos céus começar a existir na sua vida, haverá trovões e raios. Porque o reino do mundo não vai deixar de existir enquanto a gente estiver aqui. Parece uma bobagem, talvez até você desconsidere o que eu tenho dito, mas a verdade é essa. Queremos ter a salvação de João sem a vida dele. Queremos seguir o caminho de Cristo sem carregar uma cruz. Mas, pastor, ninguém é chamado a carregar a cruz de Cristo. Com certeza, você é chamado a carregar a sua. A de Cristo você não conseguiria carregar nem que quisesse. Nem se juntasse todos os habitantes que já viveram na terra, até Adão e Eva, e quisessem carregar por um segundo sequer a cruz que Cristo carregou, não conseguiriam. Então fique tranquilo, ninguém está mandando você ou eu fazer algo que não podemos. Ele está dizendo que nós temos uma cruz para carregar. Qual é? A nossa. A sua é diferente da seu irmão do lado. Pastor, mas eu sou casado. Pois é, é uma cruz para cada um. Não se comunica as cruzes. É uma para cada um. Por quê? Porque é você que sabe que precisa ser morto na sua vida. É o teu olho? Então arranca. Porque se é o teu olho, você não precisa decepar a sua mão. Você tem que arrancar o olho. Se é a tua mão, você não precisa arrancar o pé, e nem o olho. Você tem que arrancar a mão. Então é preciso que a gente, irmãos, use os meios de graça que o Senhor nos deu, a palavra, a maior deles, para examinar a nossa vida, irmãos. Isso aqui não é uma aula de matemática, não. Isso aqui é uma lição de sobrevivência. Você só está vivo, você só viverá, você vai levar em consideração as coisas que foram ditas pelo Senhor Jesus. Quem crê em mim não morrerá antes, já passou da morte para a vida eterna. Mas todo aquele que não crê em mim está na morte. Então é preciso que a gente possa, irmãos, medir a nossa vida. E ninguém melhor que a gente, usando o que o Senhor Jesus tem nos dado. Por isso que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus pregada. Por isso que o inimigo tem investido tanto nos líderes, nos pastores. Para quê? Para que ninguém ensine a vocês. Abra comigo rapidamente, se quiser, viu? Já disse para vocês que estava concluindo, e tu mesmo. Mas uma passagem que eu creio que é importante nessa nossa conclusão, ler, e na maioria das vezes está no livro de Oséias. E na maioria das vezes a gente se considera que isso não é dito no primeiro momento para as pessoas, mas é dito para os sacerdotes. Oséias, capítulo 4, versículo 1 em diante. Ouvi, pois, a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porquanto o Senhor tem uma grave acusação a proclamar contra o povo que habita nesta terra. Você percebe que a pregação de João é nesses termos. Quando João está dizendo arrependei-vos, é isso daqui que ele está pregando. É por isso que a gente já leu lá no Evangelho, se não me engano, em Lucas, que João exortava com muitas outras coisas.
Não é só isso que os evangelistas trazem. João falava muitas outras coisas, mas é como o apóstolo João falou, se fosse para falar tudo, não teriam livros, né, para caber tudo que aconteceu naqueles anos. Então aqui no versículo 1 de Oséias 4, porque não há verdade, bondade, compaixão, misericórdia, justiça, nem conhecimento de Deus sobre a terra. Não tem conhecimento de Deus. Tudo quanto, versículo 2, tudo quanto aparece e sobressai é maldição, mentira, assassinato, roubo, furto, adultério. Onde é que é isso aqui? No meio do povo de Deus. Entenda, no meio dos evangélicos, trazendo para o nosso contexto. Transgressões muito além dos limites. Além dos limites. O apóstolo Paulo diz, acontece coisa no meio de vocês, coríntios, que até o pessoal do mundo fica assustado. A violência e o derramamento de sangue crescem sem parar. Por este motivo, a terra ressequida está de luto e todos os seus habitantes desfalecem. Os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar estão se extinguindo. Todavia, que ninguém ouse levantar palavra de censura nem repreensão contra o meu povo, porquanto a minha acusação é contra vós, ó sacerdotes. Está vendo? Olha o pecado. Você não pregar a verdade. Por isso eu prefiro ser odiado por muitos do que cometer esse pecado aqui. Por que o apóstolo Paulo, quando vai falar com os Efésios, se despedindo deles, diz, o sangue de vocês não está em minhas mãos, porque noite e dia não deixei de mostrar a vocês por meio de toda a verdade. Mas é como a gente já viu em Jeremias, as pessoas querem esse tipo de sacerdote. Elas querem esse tipo de sacerdote. Mas não é isso que a gente vai dar. Pelo menos não eu. Eu sei que muitos ficariam felizes se eu mudasse a postura. Mas não vou. Não enquanto eu puder resistir. Entre tropeçais dia e noite, e os profetas são levados a tropeçar convosco. Ó, os profetas que falam da parte de Deus tropeçam porque eles andam na mesma direção dos sacerdotes. Também está em Jeremias assim. E por essa razão destruirei Israel, vossa mãe. Eis que o meu povo está sendo arruinado porque lhe falta conhecimento da palavra. Falta pregação. Falta estudo bíblico. Falta atenção enquanto a palavra de Deus está sendo... Aqui a palavra como vocês estão ouvindo, oral. Não é você chegando em casa e fazendo anotação. Porque Deus escolheu se revelar de forma especial no ambiente de culto público. Tem pessoas que têm sérios problemas com isso. O problema delas é com Deus. Porque foi Deus que escolheu que fosse dessa forma. Versículo 6. Porquanto fostes negligentes no ensino, eu também vos rejeitarei, a fim de não mais sejais sacerdotes diante de mim. Visto que vos esqueceis da Torá, da lei, do teu redentor em Deus, eis que eu também ignorarei os vossos filhos. Ora, quanto mais se multiplicou o número de sacerdotes, mais eles pecaram contra a minha pessoa. Não é assim? Do que adiantaria a gente ter 4 pastores aqui? Para quê? Para eu falar uma coisa e os outros 3 falarem outra? Como já aconteceu? E ficar confusão? Como assim? Como é isso? Um fala que tem que ganhar dinheiro, o outro diz que não tem. Como é isso? Mas as pessoas não se preocupam com esses detalhes. E para Deus fazem toda a diferença. É melhor ter um pregando a verdade do que ter 100, sendo que 99 não pregam a verdade. Mas a gente não leva em consideração essa matemática, né? Deus sim. Ora, quanto mais se multiplicou o número de sacerdotes, mais eles pecaram contra a minha pessoa. Eles trocaram a glória que lhes pertencia por algo que só lhes traz vergonha e humilhação. Eles se alimentam dos pecados do meu povo. Lembra do que Jesus disse? Vocês fizeram da casa do meu pai um covil de ladrões e salteadores.
Vocês estão em pecado, eu sei que vocês não vão se arrepender, mas eu vou orar para Deus abençoar vocês mesmo assim, tá bom? É o formato da igreja atual. Segundo o formato da igreja católica medieval, que dava o nome disso de indulgências. As pessoas pagavam determinada quantidade de dinheiro e eram, estimuladas com a ideia de que vocês podem pecar à vontade, porque essa indulgência que vocês compraram aqui paga o pecado de vocês. Isso é histórico, viu, irmãos? Isso você aprende na escola, inclusive. Foi uma das coisas que trouxe indignação a Lutero quando ele foi visitar Roma. Versículo 8. Eles se alimentam dos pecados do meu povo e intimamente desejam que eles pratiquem o mal, e cada vez mais. Por que é bom que vocês pratiquem o mal para o falso mestre? Porque aí vocês se tornam dependentes deles para santificarem vocês. Percebe que essas igrejas heréticas precisam sempre de rituais? É culto diferente, é retiro disso, é conferência daquilo, porque a ideia é, da forma de Deus não vai, então a gente precisa dar estímulos para essas pessoas. Versículo 9. Sendo assim, repreenderei severamente tanto o povo quanto os sacerdotes. Mas pastor, pensei que só o sacerdote ia sofrer. Mas quem levanta os falsos mestres? Os falsos crentes, está escrito em 2 de Timóteo. Não suportarão essa doutrina, mas levantarão para si mestres, segundo suas próprias concupiscências. Sendo assim, repreenderei severamente tanto o povo quanto os sacerdotes, por causa dos caminhos que preferiram. Então você acha que toda igreja fica vazia nos cultos? Não, muitas não ficam. Muitas igrejas têm que constantemente aumentarem de tamanho. Por quê? Porque tem muitas pessoas que concorrem para elas. Afinal de contas, elas falam coisas que as pessoas querem ouvir. Isso é, sabe? Isso é antigo. Não é falso evangelho dos nossos dias, não. Sempre foi o modus operandi do mal. Por causa dos caminhos que preferiram, Oséias 4:9, e lhes retribuirei de acordo com todas as suas atitudes. Isso até aí, creio que já é suficiente. É isso que João está dizendo: não ache raça de víboras, que vocês podem fugir da ira vindoura. Se alguma pessoa ensinou diferente, essa pessoa vai ser julgada junto com você. Tem um ensino bíblico é um só. A porta é estreita e o caminho é apertado. Qualquer mudança é mentira. Então que a gente se aproprie da verdade não batista. É por isso que a gente não se assusta quando na maioria dos filmes e até desenhos bíblicos evangélicos João Batista parece um maluco. Por quê? Porque é assim que as pessoas olham para alguém que não se preocupa com dinheiro. Para alguém que busca viver contente em toda e qualquer satisfação e busca ansiosamente as coisas do alto e se humilha alegremente aos pés de Jesus, dificilmente esse mundo vai chamar de outra coisa a não ser maluco, uma pessoa que tem essa atitude. Mas graças a Deus, porque nós aprendemos que o que é loucura para o mundo é sabedoria para Deus. Vamos orar. Então, Deus, obrigado pela tua palavra, Senhor, que nos foi dada a ouvir nessa noite. Ajuda-nos a praticar, Senhor. Nos é mandado falar aos ouvidos, mas só o Senhor pode levar as palavras ao coração. Pois só o Senhor pode transformar um coração de pedra em um coração de carne. Então, Deus, ajuda-nos a não sermos meros espectadores, meros ouvintes de boas pregações, mas que sejamos praticantes, dirigentes da tua palavra, entendendo o pouco tempo nos resta. Entendendo, Senhor, que devemos praticar as obras do Pai enquanto é dia, porque a noite vem quando nenhum de nós poderemos trabalhar. Ó Deus, desperta-nos de todo tipo de sono, Senhor. E
estimular a nos conformar a este mundo. Ó Deus, mas que seguindo a tua palavra, não nos conformemos a este mundo, pelo contrário, diligentemente possamos nos apropriar do jeito que o Senhor quer que cada um vivamos o modo de Cristo, para que experimentemos a tua vontade boa, perfeita e agradável. Leva-nos em paz, Senhor, e nos concede da verdadeira e única paz, a que vem de ti, Senhor Jesus. Tu que nos conheces, Senhor, revela-nos quem somos. E se não somos tuas ovelhas, Senhor, livra-nos desse estado de condenação, Senhor, ainda que isso nos custe tudo que temos, mas não nos deixa, Senhor, nem por um segundo, achar que somos salvos, sem nunca de fato termos sido. Obrigado, Senhor, por tudo, principalmente pela porta aberta na noite de hoje. Vidas possam ser salvas, vidas sejam edificadas na fé santíssima, Senhor. Agora,